Meninas, boa tarde. Que prazer estar com vocês. Eu venho de tão distante. Lá da terra do Xurek, eu venho de Realengo. Mas eu tenho o privilégio de pastorear Aíba, Caxias, ao lado do meu esposo. E para nós é um privilégio, como a Dani falou, eu amo conversar com a Dani, a gente dá várias viajadas juntas, a gente compartilha de muitas coisas do reino, e para mim é um privilégio, estou me sentindo em casa, estar com vocês. Mas eu quero fazer um combinado com vocês hoje. Quem crê que o Senhor já está nesse lugar? Nossa, que louvor lindo. Cadê a irmã que louvor? Que louvor lindo, que voz abençoada. Meu Deus. Então eu creio que o Senhor já está nesse lugar, mas a gente tem uma tendência de quando a gente está cultuando ao Senhor, da gente receber a palavra de Deus como uma pá. Já ouviram isso? Isso é para você. Pá. Isso aqui é para você. Pá. Olha, mas isso aqui minha amiga tinha que ter vindo. Pá. A gente vai fazer um combinado hoje. Em nome de Jesus, nós vamos hoje receber a palavra do Senhor com um ancinho. Isso é para mim. Essa palavra, para mim. Essa eu vou guardar, porque em algum momento eu posso usar. Para mim. Combinado? Combinado? Nada de se receber a palavra hoje achando que a palavra é para o outro. Então, estamos combinadas. Esse tema, meninas, o Senhor já vem ele ministrando ao meu coração há algum tempo. Eu já tinha rascunhado uma palavra sobre isso. E o Senhor falou, filha, é hora de usar. É hora de colocar ela em prática, né? Processos e propósitos. Meu Deus, é impossível a gente alcançar o propósito sem passar pelo processo. É inviável chegar aonde Deus espera que a gente chegue sem viver o processo disso. É como dar à luz. É impossível uma mulher se tornar mãe antes de dar à luz. Às vezes, no processo também de adoção, né, aquele processo de esperar a papelada, essa espera faz com que a gente vá se preparando para cumprir o nosso propósito, que é se tornar mãe. Dentro da gestação, dentro da espera, o Senhor ele vai nos preparando. E aí nasce uma mãe quando o bebê nasce. Falou, nasceu. Então, nasceu uma mãe. Porque ela cumpriu o seu processo e alcançou o seu... E vocês estão devagar, mas vocês entenderam. Às vezes, o processo ele tende a ser longo ou demorado. Mas, às vezes, ele tende a ser as duas coisas. Longo e difícil. Duro, doloroso e demorado. Imagina na arca. 40 dias. Longo. Gente, é árduo, deve ter sido um trabalho árduo. Uma gestação, 9 meses, longo, dolorido. Às vezes ela é as duas coisas. Às vezes ela é só longa, mas é tranquilo. Passando por algumas dificuldades, porém, tranquilo. Mas na grande maioria das vezes, para a gente alcançar o nosso propósito, a gente vai passar por um período de espera longo e doloroso. Então, não tem como a gente alcançar o propósito sem passar pelo processo. E eu já quero trazer para vocês aqui, parece clichê quando a gente fala assim, o Senhor te criou com um propósito. Parece clichê, mas é uma verdade. O Senhor nos criou com um propósito. E eu já quero trazer para você aqui hoje 2 propósitos que o Senhor te criou. Primeiro, Ele te criou para o ide. Ide e fazei discípulo. Todos nós fomos chamados para essa missão. Todos nós fomos comissionados para o ide. Nosso propósito de vida é o ide. Levar o evangelho de Cristo por onde quer que a gente vá. E o segundo propósito que o Senhor nos criou é para que a gente glorifique a Deus com tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. A sua vida para glorificar a Deus. Suzana, mas você nem sabe os apertos que eu passo. Você também nem sabe os apertos que eu passo. Você nem sabe que ontem em Caxias estava pegando fogo. Quem viu aí no jornal? Lá pertinho de mim. Acontece. Mas o que eu tenho certeza da minha vida é que a minha vida é para a manifestação da glória de Deus, meu propósito. Então, todos nós fomos criados para um propósito. O que a gente precisa aprender é identificar qual é esse propósito. Qual a finalidade que eu fui criada, além dessas 2 coisas que eu já compartilhei com vocês. Dentro da nossa caminhada, algumas coisas vão acontecendo que faz com que a gente
se perca dentro do nosso propósito. Às vezes a gente começa a achar atraente outros lugares, ao invés de achar atraente a presença do Senhor. Isso vai roubar a gente do nosso propósito, que é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. O projeto inicial do Senhor na criação era de que a gente nunca se separasse dele. Mas dentro desse processo de se tornar isso, o que aconteceu com Adão e Eva? Se afastaram, se perderam dentro do propósito. Se perderam dentro do processo. E isso estragou o relacionamento do homem com o Senhor. Talvez alguma de nós aqui hoje esteja num processo de espera. Espera por um casamento, espera por um filho, espera por um relacionamento. Talvez esteja num processo de espera de um diagnóstico, de um transplante. Dentro da nossa caminhada, nós vamos ter muitos processos. Dentro desses processos, muitas estações. Mas o que a gente precisa entender é que, independente da estação que a gente esteja, há uma provisão para todas elas, amém? Então, não pule de estação. Viva cada estação que o Senhor te colocar para que você cumpra o seu processo para alcançar o seu propósito. Amém? Então, abre comigo a sua Bíblia em Marcos 11. Nós vamos ler do versículo 12 até o 14. É muito importante, quando vocês vão abrindo aí eu vou falando, é muito importante que a gente dê valor a cada estação que nós estamos. A gente tem vindo de um tempo onde a gente tem deixado de admirar a estação que a gente está vivendo. Eu tenho visto mulheres se comparando. Eu tenho visto mulheres querendo romper e viver uma estação que elas não foram chamadas para estar. É necessário que a gente ache brilho dentro da estação que nós estamos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não estava no tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos, ouvindo-los, disse: chegam. Só até aí. Santo Deus, Pai, essa tua palavra ela é viva, verdadeira e eficaz. Senhor, não seria necessário acrescentar nenhuma só palavra, Pai, para que houvesse cura, transformação e libertação. Mas eu te peço, Senhor, usa-me para a manifestação da tua glória. Fala, Senhor, através de mim nessa tarde, que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito através de mim. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo nesse cenário? Jesus, ele estava saindo de Betânia e indo para Jerusalém para cumprir a sua última Páscoa. Era a última vez que Jesus faria esse caminho. Passaria de um lugar para o outro, né? Era a última vez que ele sairia de Betânia e iria para esse destino. Nesse trajeto, diz a palavra que ele olha a distância. Primeiro ele teve fome, olha à distância e vê a figueira. Quando ele olha a figueira, ele fala: vamos lá para ver se a gente encontra alguma coisa para a gente comer. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele vê que nada tinha, a não ser folhas. Jesus então amaldiçoa a figueira seca e perde o seu propósito. É sobre isso, sobre esse cenário que nós vamos compartilhar hoje. É dentro desse cenário, dessa figueira, que nós vamos falar sobre processos e propósitos. Amém? Vocês estão com uma cara, gente, estou ficando assustada. Eu quero chamar a sua atenção para alguns erros que a gente pode cometer na nossa caminhada para alcançar o nosso propósito. Dentro da caminhada para alcançar o nosso propósito, a gente pode cometer alguns erros que podem ser fatal e fazer com que a gente perca a nossa finalidade, fazer com que a gente deixe de alcançar o propósito ou fazer com que a gente seja amaldiçoado.
Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu não quero passar por nenhum desses processos. E a primeira coisa que pode acontecer, o primeiro erro que pode acontecer conosco, é gerar expectativa errada nas pessoas. Gerar expectativas erradas nas pessoas. Olha o que diz o versículo 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Isso é uma propaganda enganosa. A gente apresentar para as pessoas algo que a gente não tem. Jesus criou uma expectativa sobre a figueira. Quando ele olha à distância e vê a figueira com folhas, ele criou uma expectativa de que ele iria se alimentar ao se aproximar da figueira. Às vezes, a nossa postura diante das situações gera uma expectativa errada nas pessoas. Assim como Jesus criou uma expectativa sobre a figueira, ele cria uma expectativa sobre a nossa vida. Quando a gente se posiciona dizendo que a gente está numa estação que a gente não está. Quando a gente se posiciona diante de um cenário dizendo que a gente está pronto, está preparado, quando na verdade a gente não está. E talvez você possa estar perguntando, Suzana, mas a palavra diz que não tinha figo, só tinha folha. E eu quero te explicar um pouquinho sobre isso. Especificamente na figueira. A figueira ela é um pouco diferente das demais árvores frutíferas. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ter uma árvore frutífera em casa ou de ter uma experiência de ver esse processo. Na minha casa tem mangueira, tem cajá, tem uma penca de árvores. E elas normalmente dão as folhas para depois darem os frutos. A figueira, o processo é diferente. A figueira primeiro nascem os frutos para depois nascerem as folhas. Então, numa figueira onde você vê a longa distância as folhas bem frondosas, bem bonitas, você subentende que lá tem frutos e esses frutos estão preparados para o consumo. Então, quando Jesus olha de longa distância aquela figueira, ele criou uma expectativa. Ei, eu posso me alimentar, porque se tem folha, tem fruto. Quando Jesus se aproximou, a expectativa foi frustrada. A figueira gerou em Jesus uma expectativa errada. Às vezes a gente gera nas pessoas ao nosso redor uma expectativa errada sobre nós, aparentando estar numa estação que nós não estamos, aparentando estar já preparadas para o nosso propósito, quando na verdade nós estamos no caminho, no processo. Em nome de Jesus, mulheres, eu quero declarar que nós não vamos mais cometer esse erro. Nós não seremos aquelas que vamos gerar expectativas erradas sobre as pessoas, porque a gente não vai aparentar estar numa estação que nós não estamos. Se a sua estação é de seca, viva ela. Cada um de nós, para alcançar o nosso propósito, vai ser necessário passar por uma estação. O nosso problema é que a gente quer apresentar que a gente está numa estação que a gente não está. E eu tenho visto mulheres se desgastando para viver uma estação que elas não estão. E aí todo mundo olha e fala, nossa, está pronto, está dando fruto. Quando na verdade a estação dela é de seca. Apresentando que já está lá na frente no processo. Quando na verdade o Senhor está falando, volta. Ainda não é tempo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Todas nós precisamos chegar no nosso destino final, que é o nosso propósito. Mas não tente pular etapas. Não tentem demonstrar que vocês estão à frente do processo. Vivam cada etapa. É extremamente importante a etapa que você está, para que você chegue madura no seu destino final. Algumas de nós se desgastam para apresentar para o outro que estão prontas, que estão frondosas, quando na verdade tudo que a gente precisava era estar na nossa estação, ganhando força para a estação seguinte.
Jesus criou expectativa sobre aquela figueira, mas eu já quero adiantar uma coisa para você muito importante. Não pense você que você está enganando ao Senhor. Nós não temos esse poder de enganar ao Senhor. Não é porque a sua roupa bonita, a sua maquiagem bonita, a sua fala, a sua oratória, não engana ao Senhor que você está preparada. Nós até podemos enganar o irmãozinho que está do lado, a irmãzinha na célula, mas nós não enganamos o Senhor. Quando Jesus olhou a longa distância aquela figueira, ele já sabia que ela não tinha frutos. Mas ainda assim, ele se aproximou para ver. Jesus tem se aproximado da gente, para ele detectar se nós estamos mesmo naquela estação que nós aparentamos estar. Em nome de Jesus, mulheres, nós não vamos mais cometer esse erro. Amém? Deus, ele é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todos os lugares, ele vê todas as coisas. E não é a nossa oratória que vai enganar o Senhor. Jesus é o próprio Deus, então não pense você que vocês estão enganando ele. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele não estava expondo aquela figueira, ele estava revelando. O que acontece com a gente hoje é porque nós sabemos as nossas fragilidades, sabemos aonde nós temos demonstrando estar numa estação que nós não estamos, mas nós não queremos nos encontrar com Jesus. Porque se encontrar com Jesus é ter a nossa fragilidade exposta, revelada. Aquela mulher que o Senhor pediu água, ele disse para ela: cadê o seu marido? Eu fico imaginando a cara de pau de Jesus. Cadê seu marido? Não tenho. Ele realmente não tem. Com esse já são 5. Jesus não estava expondo aquela mulher, ele estava revelando uma verdade sobre ela. Se encontrar com Jesus é revelar uma verdade sobre nós. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você quer se encontrar com Jesus? Para que o Senhor revele a verdadeira estação onde você está? Para que o Senhor revele em você o verdadeiro lugar no seu processo? Ou será que a gente ainda quer continuar apresentando estar numa estação que o Senhor não nos chamou para estar? Não tenha medo de se encontrar com Jesus. Eu acredito que se aquela figueira pudesse fugir naquele dia, ela tinha fugido. Porque talvez por séculos, aquela figueira estivesse ali apresentando que ela estava pronta para algo que ela não estava. Aquela região era uma região de muitas figueiras, mas aquela era a única que tinha folhas. Aquela era a única que estava apresentando estar num tempo onde verdadeiramente ela não estava. Talvez tenha sido por isso que ela tenha sido chamada a atenção de Jesus a longa distância. Se você fizer uma análise da sua vida agora, será que você é como essa figueira? Será que você está apresentando estar numa estação onde você não está? Será que você está tão disposta a fugir do seu processo, que você tem revelado estar vivendo um momento que você não está vivendo de verdade? Será que o seu casamento no Instagram é um recorte de novela? Família Doriana, quando na verdade na sua casa é um caos? Será que a mulher espiritual, santa, séria, que você diz ser nas redes sociais, é essa mesma mulher que Jesus encontraria no seu trabalho? Será que as suas conversas de WhatsApp, elas revelariam que você não é tão espiritual como você diz que você é? Eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Ele marcou um encontro com você hoje. Ele chegou muito antes que você chegasse. Não para te expor, mas para revelar verdadeiramente quem nós somos. Nós só somos transformados a partir do momento em que nós temos coragem de revelar quem verdadeiramente nós somos. Eu li uma frase de um pastor de jovens esses dias na rede social: não tente pedir para o Senhor transformar quem você não é. Não tente pedir para o Senhor abençoar quem você não é.
E às vezes a gente está assim, Senhor, obrigada pela mulher maravilhosa que eu sou, quando na verdade você não é. A oração deveria ser, Senhor, me transforma. Senhor, faz de novo, porque essa mulher que eu sou não te agrada, não está cumprindo o propósito. Em nome de Jesus, viva o seu processo e alcance o seu propósito. Segundo erro que nós cometemos, ou que nós podemos cometer, né? É caminhar fora da sua estação. Diz a palavra no versículo 13, na parte B, que não era tempo. Não era tempo de figo. E eu tenho visto mulheres caminhando fora da sua estação. Para se encaixar num determinado grupo, elas estão tentando mostrar que são algo que elas não são. Não caminhe fora da sua estação. Viva a sua estação, tem uma beleza na sua estação. Para cada estação há uma provisão. Aprenda no Senhor qual é a provisão necessária para a sua estação. Qual é a beleza que tem na sua estação que você está se comparando e não está vendo? Um erro muito comum é que a gente quer caminhar na estação da vizinha. Dentro do nosso processo, as nossas estações, elas são diferentes. Às vezes a gente pode até estar na mesma estação. Talvez uma mulher que está aí perto de você esteja numa estação de gerar. Uma estação de espera. Algumas esperando pelo casamento, outras esperando pelo filho. E aí você pode falar, mas são esperas diferentes, mas é a mesma estação, de um ângulo diferente, de um cenário diferente, sendo plantada numa terra diferente. O problema é que a gente começa a olhar só os problemas da nossa estação. Às vezes uma estação de seca, uma estação de estiagem. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Se você olhar para a sua vida, você vai de fato, você tem revelado de fato a estação que você está vivendo? Às vezes a gente está numa estação de escassez, é necessário poupar, economizar. Mas você tem visto a amiga do lado viajando, comprando, fazendo, acontecendo, e você começa a se endividar para poder caber na estação do outro. Essa semana a gente recebeu uma ligação de um casal de amigos falando, amiga, vamos para Disney. E eu não sei quantos de vocês já me ouviram falar sobre isso, o meu sonho é ir para Disney. Eu falei, amiga, quero muito, mas não está cabendo no meu orçamento. Ah, amiga, a passagem está super barata, só R$800. Eu pensei, agora? Eu, amor, a gente vai para Disney, R$800. Aí ele, amor, não é só passagem não. Aí eu falei, amiga, não é minha estação essa não. Te abençoo, eu intercedo por você, eu vou curtir todas as fotos, vou compartilhar, vou comentar para gerar bastante engajamento, mas é a sua estação, vive. A minha ainda é de espera. E se a gente começar a caminhar na estação do outro, a gente se enfia numa dívida. A gente perde a alegria da estação que a gente está, porque começa a se comparar com a estação do outro. Em nome de Jesus, caminhe na sua estação. A minha estação não é a mesma estação da Dani. Estamos vivendo juntas o processo do Vida Vitoriosa Kids, a mesma loucura, o mesmo desespero. Chora daqui, chora de lá, corre daqui, corre de lá. Mas o vida dela é um, meu vida é outro. Apesar de ser parecido, são estações diferentes. E eu louvo a Deus por poder celebrar a estação dela. E eu louvo a Deus porque ela celebra a minha estação. O problema é que a gente tem caminhado com mulheres que não celebram a estação. Pior ainda, a gente não celebra a estação do outro. Mulheres, caminhem na sua estação. Ache beleza na estação que você está. Para toda a estação há uma provisão do céu. Eu tenho uma amiga que tem uma filha um pouquinho maior do que a minha. Na verdade, qualquer criança que vai conseguir ser maior do que a Lara, que não sei se vocês conhecem a minha mais nova, ela é magrinha, pequenininha. Ela tem 5 anos, mas é muito pequena. E essa minha amiga tem uma filha de 6 anos, mas ela já é muito maior. Cada vez que a gente se encontra, a amiga trouxe um saco de roupa. Eu, glória a Deus.
A minha estação é uma, a estação dela é outra. E ela brincou, amiga, tirei um monte de roupa de verão. Eu falei, uma hora essa estação vai chegar. Ache beleza na sua estação. Gere conexões que sejam provedoras da estação que você está vivendo. A Dani compartilhou aqui de uma irmã, que lindo. A estação dela talvez seja uma estação de seca. Ela não tem recursos em abundâncias, mas ela se conecta com pessoas e dentro da estação dela, ela ainda consegue abençoar. Gente, em nome de Jesus, a estação no deserto, quando o povo só via maná, parecia ser uma estação de seca, mas tinha provisão. Tinha uma provisão naquele cenário. O problema é que a gente começa a não olhar mais as provisões do Senhor. Aquela figueira já não via mais necessidade de estar naquela estação, ela queria estar na estação à frente. Não era tempo, diz a palavra, não era tempo de figo. Mas as folhas demonstravam que estavam prontas para o consumo. Quantas de nós se adornam, vêm para o culto, prontas? Quando na verdade a nossa estação é de seca, choro, lágrima, quebrantar diante do altar. Caminhe na sua estação. Caminhe na sua estação. Amém? O terceiro erro que nós podemos cometer dentro do nosso processo para alcançar o propósito de Cristo para nós é perder a nossa finalidade. Perder a finalidade. Olha o que diz em Mateus 21, 19. É o mesmo texto, fala sobre a mesma história, sobre a figueira. E nesse texto, Mateus 21, 19, diz assim: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas, então o Senhor lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Nunca mais aquela figueira serviu para a finalidade que ela tinha. Qual era a finalidade da figueira? Frutos. Mas ela foi amaldiçoada, perdeu o propósito, porque estava aparentando estar num tempo onde ela não estava. A pior coisa que pode acontecer conosco na nossa caminhada é perder a nossa finalidade. Para que o Senhor te criou? O seu propósito talvez seja um pouquinho diferente do meu. Talvez você olhe e só consiga achar beleza na estação do outro, e por isso você esteja perdendo a sua finalidade. Eu não quero me encontrar com o Senhor para que Ele me amaldiçoe e diga para mim, perdeu a finalidade, nunca mais vai cumprir o seu propósito. Foi isso que aconteceu com a figueira. Perdeu a sua finalidade. A gente tem deixado de cumprir o nosso propósito, porque a gente perde a finalidade no meio do caminho. O processo para cumprir o nosso propósito, ele vai gerar dor, vai gerar desconforto. E talvez aquela estação que você acha da sua amiga que é linda, perfeita, maravilhosa, dentro dessa estação ainda tem desconforto. E eu acho engraçado quando a gente fala de verão, uns morrem de calor, detestam porque soam, outros amam porque vão à praia. Dentro de cada estação tem os seus desconfortos. Mas em nome de Jesus, não percam a sua finalidade. Para que a gente possa finalizar, eu quero compartilhar uma história com vocês. A azeitona, ela logo depois da colheita, ela é separada por tamanho, por coloração. E a azeitona, ela é, dentro dessa separação, uma pequena parte dessas azeitonas, elas vão para a compota, para comer ela na sua forma original. Outra parte dessas azeitonas são colocadas na prensa. Elas são prensadas, moídas, amassadas, até que se saia o primeiro óleo, o primeiro azeite. Esse óleo, antigamente, era usado para unção. Quando se ungiam os reis, os profetas, eram esse óleo que saía da primeira moenda da azeitona. Aquela massa, aquilo tudo amassado, tudo moído, tudo estragado, volta para a prensa.
passa-se de novo por um processo de dor, de moenda, ela é novamente amassada, triturada, para que saia um segundo óleo. Esse segundo óleo é o óleo que era usado para alimentação. Novamente, aquilo que você olha e fala assim, não serve mais para nada, acabou a vida da azeitona. Aquilo tudo volta de novo para a prensa, é prensado mais uma vez, se tira um novo óleo. Esse novo óleo, quando o cenário da azeitona já era de total destruição, esse novo óleo é usado nas candeias. É o óleo que é usado para iluminação. Então, a azeitona ela passa por 4 processos. Serve para a sua forma original, para consumo. A sua primeira extração é do óleo para unção. A sua segunda extração para alimentação. E a sua terceira extração para iluminação. Em cada processo tem uma serventia. O que a gente precisa começar a identificar, esse processo, para que vai servir? Esse processo, para que vai servir? E o mais lindo para mim é que no último processo da azeitona, ele é usado para iluminação. Acende uma velinha, não fica só para si, alcança a vida do outro. No último processo da azeitona, ela serve para alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus, que a gente passe pelos nossos processos. E a cada processo a gente encontre uma finalidade. E no nosso último processo, quando a gente achar que não tem mais finalidade, a gente vai abençoar o outro. Cumpra o propósito que Deus colocou na sua vida. Não ache você que a sua finalidade é só nascer, multiplicar e morrer. Para qual finalidade você foi criado? O que você tem feito que tem estragado a finalidade que você foi criado? O que você tem feito que pode gerar um encontro com Jesus e, ao invés de ser abençoada, ser amaldiçoada e perder a sua finalidade? Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Nós vamos orar, clamando ao Senhor para que a gente não perca a nossa finalidade. Para que a gente caminhe dentro do nosso processo e alcance o propósito das nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Mas eu quero trazer um alerta para vocês. Quem quebra princípios não alcança propósitos. Dentro da sua caminhada, não quebre princípios. Não estabeleça alianças que o Senhor não te mandou estabelecer. Não quebre alianças que o Senhor não te mandou quebrar. Quem quebra princípios não alcança propósitos. Se você não tem achado beleza na sua estação, eu quero te convidar a fazer uma oração para o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito nos ensina todas as coisas. O Senhor pode hoje nos ensinar a achar beleza na nossa estação.